grande alegria nossa. Nós estamos aqui no nosso primeiro culto, ainda dentro, desse isolamento, dessa pandemia. Mas assim, graças a Deus, Deus nos livrou até aqui e vai continuar nos livrando, Não será porque estamos aqui que alguma coisa vai nos acontecer. Eu tenho fé em Deus que não, Então, nós vamos começar o nosso culto de hoje com uma oração. Vou pedir o irmão Domingos para orar para nós. Senhor Deus, nosso Pai, louvado seja o seu nome. Senhor Deus, mais uma vez nós estamos na sua presença, alegres, Senhor Deus, por estarmos na sua casa de oração. O Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui, Senhor Deus, para esse culto. Nós agradecemos, Senhor Deus, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre o seu povo. E nesse momento, meu Pai, quando nós estamos aqui reunidos, nós pedimos, Senhor Deus, para que nossos irmãos que não puderam vir, que o Senhor possa estar com todos eles, livrando-se também, Senhor Deus, de todos os males. E atenda, Senhor Deus, um pedido nosso especial para o nosso irmão Sábio, Senhor Deus, que ele encontra acamado, que o Senhor possa estar cumprindo a sua vontade na família deles, Senhor, também, que eles possam entender a sua vontade. Mas nós pedimos, ó Pai, a sua recuperação de acordo com a sua vontade. Ó Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, Senhor Deus, de estar na sua casa de oração. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos ler um texto em Eclesiastes 9, capítulo 9, versículo 10. Esse texto ele é muito, assim, vem de encontro também com o momento, que a gente está vivendo, Eclesiastes 9, 10. Aí diz o seguinte: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Bom, então, dentro do que a gente está vivendo, nesse contexto, nós sabemos que somos uns privilegiados, Assim, Deus tem nos conservado com vida até aqui, não sabemos quando, até quando, Mas graças a Ele estamos aqui. Então, isso aqui é um convite, é uma exortação para todos nós, Para que tudo quanto nos vier à mão para fazer, que nós temos de fazer com todas as nossas forças, Porque para onde nós vamos depois de aqui, lá não há obra, nem projetos, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. Então o que nós temos de fazer? Aproveitar o nosso tempo, Cada dia de vida é um dia a mais que Ele nos dá, para que nós possamos realizar as coisas que Ele nos colocou aqui, porque cada um de nós temos uma missão, eu creio, Um propósito na vontade do Senhor. Então, nós temos de realizá-la, com toda a nossa força. Por isso que, até mesmo para a gente vir à igreja, nós temos de empenhar, esforçar, porque é algo, que alegra o coração dele, e nos dá uma oportunidade, porque isso também é estar fazendo a tua obra, que é cultuando a Ele aqui neste lugar, juntamente com os irmãos, Agora nós vamos cantar um hino. Eu pus aqui o 108, que é um hino mais fácil, que eu sei que hoje nós temos a irmã Dalva, que pode nos ajudar. Então, nós vamos cantar o 108, que é chamada final, Parece que está tudo voltando para o contexto, Então, vamos cantar esse hino, irmã? Quando Cristo sua trombeta lá no céu manda tocar, quando o dia muito glorioso ao romper, e aos gemidos dessa terra meu Jesus se incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se
chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Lidarei então pra Cristo teu dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois ficar a vida e o labor aqui cessar, e fizeste então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Amém. O pastor Reginaldo ele contava a história desse hino, que o autor da letra a fez dessa forma, ele estando, né, numa escola dominical, o professor fazendo a chamada e algum aluno não estava, né? Então ele bolou essa letra, né, tão bonita, tão real, né, também para nós. Bom, agora eu vou passar a palavra para o pastor e depois da mensagem, aí nós vamos ter mais um hino, né, que vai ser a entrega dos dízimos e o momento da oração. Meus irmãos, enquanto o Luciene ajeita ali o Facebook, né? Já está filmando? Então, graça e paz a todos da Igreja Batista Filadélfia. Hoje, pela graça, nós retomamos aos nossos cultos presenciais. Louvamos a Deus pela vida dos irmãos presentes, o que para esse tempo por si só já é um desafio. Amém? Mas muito obrigado por sua presença. Deus os abençoe e que nós possamos, como temos ouvido por aí, tentar voltar ao mínimo normal possível, né? A pandemia mexeu com todas as estruturas aí financeiras, com a saúde, a economia e tantas outras situações. Nós vamos continuar fazendo a live, então aquelas pessoas que não puderem vir à igreja ou ainda estiverem um pouquinho temerosas, poderão acompanhar no Facebook, e tantas pessoas que no norte de Minas e em outros lugares nos acompanham também. Nós temos pensado nesses últimos dias sobre 2 Coríntios 4. Então, hoje eu vou relembrar rapidamente o que nós já falamos, apenas algumas ideias bem centrais. 2 Coríntios 4, eu vou ler do versículo de número 6 até o 14. Então, você que nos acompanha pela internet, se quiser, pode ir lá, abrir sua Bíblia. Mas eu também, como sempre digo, leio para você. 2 Coríntios 4, 6 a 14. Repetindo, 2 Coríntios 4, 6 a 14. Assim diz a palavra. Pois Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, é quem brilhou em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Verso 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados,
mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. O verso de número 10 diz: levando sempre por toda parte o morrer do Senhor Jesus Cristo no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos, e assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor a Jesus, ou por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o nosso ou o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Amém? Até aí? Amém. Meus irmãos, nós temos pensado nesses últimos dias sobre o tema triunfando sobre as aflições. Esse tema a gente começou a trabalhar com ele de maneira proposital e entendendo de Deus que precisamos pensar sobre esta possibilidade de a gente triunfar, a gente vencer de maneira gloriosa sobre as aflições. Essa pandemia tem trazido ainda aflições a muitas pessoas, dificuldades, dissabores, desempregos, desalentos, dor, morte, lágrimas continuadas. Mas nós existimos como igreja, e eu tenho dito que nós que atravessarmos e vencermos essa então pandemia, nós precisamos dar glórias a Deus por isso, porque com muita facilidade muitas pessoas já perderam a vida, muitas pessoas, milhares de pessoas já se foram, e nós estamos aqui triunfando sobre as aflições. O que é que nós vimos primeiro? Uma primeira ideia que nós vimos e trabalhamos em cada tópico, no mínimo, eu acredito que meia hora. Primeiro, triunfando sobre as aflições, nós falamos porque Deus resplandece em nossos corações. Ai de nós se Deus não resplandecesse em nossos corações. Ai de nós se a glória de Deus não tivesse brilhado sobre nós. Nós enfatizamos logo no início, na introdução, de maneira resumida, que a vida cristã é viver os ensinos do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, isso por si só para mim é um grande desafio. Será que nós temos conseguido viver de maneira autêntica os ensinos de Jesus? É a gente viver a vida de Deus em face aos desafios, às lutas, às tribulações. É a gente viver princípios de triunfo na graça de Deus. Não é a minha força, não é a sua força, não é a nossa força. É a nossa dependência da graça de Deus. Na caminhada cristã haverá espinhos,
haverão pedras no caminho, armadilhas, perigos de morte, inquietações, fúrias, ansiedades, tribulações. Mas, mesmo em face às aflições, nós desfrutamos da paz gloriosa de Jesus Cristo. Nós também falamos lá no iniciozinho que Deus Espírito Santo está presente conosco. Para quê? Para nos guiar, para nos conduzir, para nos confortar, para fortalecer, para revigorar a nossa fé. Eu tenho dito que essa pandemia é um trombetear de Deus, é um grito de Deus, para que as nações, as autoridades, a sociedade, os povos, parem e voltem para Deus. É um grito divino. Voltai ao Senhor, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai o nome do Senhor, buscai ao Senhor enquanto está perto. Então, primeiro triunfando sobre as aflições, porque Deus resplandece em nossos corações. E nós vimos essa ideia em 2 Coríntios 4:6, que diz: das trevas resplandecerá a luz. É esse mesmo Deus quem brilhou em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então nós trabalhamos sobre essa primeira ideia, triunfando sobre as aflições, porque Deus mesmo resplandece em nossos corações, é o brilho de Deus, é a excelência de Deus. Eu gosto de usar a expressão dizendo que é a resplandecência de Deus, a iluminação, a luz divina que, como um oceano de graça, ilumina o nosso coração. E a segunda verdade que nós mostramos é que, triunfando sobre as aflições, que são sim angustiantes, mas não aniquilam a nossa esperança. E qual é o texto que a gente utilizou para tirar ou extrair essa ideia? 2 Coríntios 4, versículo de número 8, que diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Olha só, em tudo o apóstolo Paulo está dizendo, temos sido atribulados, mas não angustiados, ou seja, nós não sucumbimos à angústia, nós não somos afogados pela angústia. Então, triunfando sobre as aflições que são angustiantes, mas não aniquilam a nossa esperança. A nossa esperança é Deus. Deus há de ser glorificado. Deus tem sido glorificado. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Olha só a expressão perplexos. Às vezes boquiabertos. Às vezes dizendo: Senhor, por que tudo isso? Por que tanta dor, tanto sofrimento? Tantas mortes, tantas angústias, tanto medo, tanta insegurança, tanta violência. E isso deixa a gente um tanto quanto perplexos, mas não desanimados. Tem uma expressão que diz: não entregamos os pontos. Não desiste jamais. A terceira ideia: triunfando sobre as aflições, porque Deus está presente conosco em face às perseguições. 2 Coríntios 4:9 diz: perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não
destruídos. O apóstolo Paulo, como tantos outros, souberam o que é perseguição. Os profetas, os discípulos, os apóstolos, o Senhor Jesus Cristo, o próprio apóstolo Paulo está dizendo: estamos triunfando sobre as aflições, porque Deus está presente conosco em face às perseguições. O versículo 9 diz: somos perseguidos, mas não desamparados. E aí, eu lembro que numa ocasião, eu lembrei aquele texto de Isaías. Pode uma mãe esquecer-se do filho que amamenta? Mas ainda que ela se esqueça, eu jamais me esquecerei de ti. Eu jamais te desampararei. Então Deus está presente conosco em face a todas as perseguições. Em todas as situações, Deus está conosco. E nós crescemos em face às perseguições. A igreja primitiva, o momento ou a circunstância na qual ela mais cresceu foi exatamente nos momentos das grandes perseguições. E a igreja ia fazendo o quê? Proclamando Cristo. E aos milhares as pessoas iam se convertendo. A quarta verdade que nós vimos é triunfando sobre as aflições, porque a vida de Jesus, ou para que a vida de Jesus seja evidente em nossos corações. As aflições, elas vão trabalhar como que uma lapidação divina, um tratamento divino. Eu vejo este momento de pandemia como um lapidar de Deus, um ato de Deus de tratar a gente, de quebrantar corações. O mundo estava e está precisando disso. É absurdo o quanto nós vemos de violência, de incredulidade, de todo tipo de prática pecaminosa contra Deus, atos de incredulidade e de afronta diretos a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo, à igreja, aos bons costumes, às práticas do cristianismo, perseguições fortes, e parece que chegou num ponto que Deus disse: para tudo. E o mundo parece que parou, e ainda parece que está parado. E tem uma expressão que a gente conhece muito: parece que a ficha ainda não caiu. Algumas pessoas antes estavam longe de Deus, e a pandemia chegou, e outros se afastaram mais de Deus. Mas também outros se converteram. Daqueles que partiram para a eternidade, eu tenho certeza absoluta que muitos partiram para a glória, para a presença de Deus. Muitos que já eram convertidos e alguns que converteram até o último segundo da sua morte. Deus tem os seus mecanismos de falar ao coração humano. E milhares de pessoas no leito ouviram a palavra e entregaram a vida para Jesus. Fecharam os olhos aqui, mas abriram os olhos na presença de Deus. E nos noticiários nós vimos muitos irmãos de muitas igrejas, de várias igrejas evangélicas, outros cristãos, pastores, missionários, diáconos, muitas pessoas partiram para a eternidade por causa de um vírus invisível, mas mortal. E ele continua em evidência. E a ciência diz que ele ainda vai continuar algum tempo. E o meu entendimento é que a pandemia só passará
quando Deus ministrar a ordem para que se passe. Não basta apenas descobrir a vacina. Então, há de ser um conjunto, a ação divina, a ordem de Deus e também, quem sabe, a ciência descobrir uma vacina para que no futuro haja aí um mecanismo de evitar contrair esta enfermidade. Mas eu creio poderosamente de que é o próprio Deus que ministrará um fim a essa pandemia. Então, triunfando sobre as aflições, para que a vida de Jesus seja evidente em nossos corações. De onde é que nós tiramos essa ideia? 2 Coríntios 4, 10 a 12, onde diz: levando sempre por toda parte o morrer do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Então, em meio às aflições, nós vamos levando a vida de Cristo. Nós vamos proclamando a glória de Cristo. A vida de Jesus se torna evidente em nossos corações. O verso 11 diz: e assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. E o 12 diz: de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. A vida de Cristo opera em nós. Então, com muita convicção, eu sempre disse, desde o início do ministério, a gente vem aprendendo isso. Aprendendo onde? Na palavra. Nós não precisamos ter medo da morte. Nós não precisamos ter medo do diabo, do inferno, do escuro. Porque o nosso nome já foi escrito pela graça no livro da vida. E nós vamos triunfando sobre as aflições. Porque e para que a vida de Jesus, ela se mostra cada vez mais evidente em nossos corações, em nosso viver, mesmo que sejamos mortais. Então a vida de Cristo triunfa sobre as aflições em nós mortais. E até aí nós vimos essa quarta ideia. E agora partindo para a quinta. Triunfando sobre as aflições, olha que maravilha, ressuscitaremos pelo poder e pela graça de Deus. Pastor, onde é que está isso? 2 Coríntios 4, 14. Eu leio para você porque diz: sabendo que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Eu lhe pergunto, você tem medo da morte? Não tem problema se tiver medo, mas mesmo tendo medo, você vai triunfando sobre as aflições, porque ressuscitaremos pelo poder e pela graça de Deus. Tão somente pela graça de Deus é que você vai ressuscitar. Então, ressuscitaremos pelo poder e pela graça de Deus. É isso que está em 2 Coríntios 4, 14. E o verbo que é usado aqui é o verbo saber, que vem de conhecer, e diz sabendo. Ou seja, vocês sabem, vocês têm o conhecimento que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus
e nos apresentará convosco. Então, esta era a esperança do apóstolo Paulo, e esta é a nossa viva esperança. O que será que levava o apóstolo Paulo a não ter receio da morte? Já parou para pensar sobre isso? Por que será que o apóstolo Paulo não tinha medo da morte? Não tinha receio da morte? Era uma convicção absurda que ele tinha da sua ressurreição. Era a sua viva e gloriosa esperança na ressurreição. Ele sabia que ao fechar os olhos aqui, haveria de abri-los como abriu na glória, na presença do Senhor. Morre aqui e ressuscita lá, na presença gloriosa do Senhor. Então o apóstolo Paulo estava com o coração cheio de fé. Mesmo idoso, frágil, doente, ele estava com o coração transbordante de fé. Por isso ele era capaz de afirmar que a morte não era mais a inimiga aterrorizadora. Porque naquele tempo, na era primitiva, a morte era um terror. Por que ele tem essa visão diferenciada agora? Porque Deus ressuscitou a Cristo, e por Cristo e para a glória de Cristo, Deus nos ressuscitará. Um dia desses eu coloquei no Facebook algumas perguntas como: quanto tempo você acha que vai viver nesta vida? Que recursos Deus tem lhe dado? De que maneira você tem investido? Será que você tem conectado estas coisas para o reino de Deus, para a glória de Deus? Porque daqui a pouco partiremos para a eternidade e tudo aí ficará. Quanto tempo de vida você acha que Deus te dará? E daqui até o último suspiro, de que maneira você pretende glorificar a Deus? De que maneira você pretende servir a Deus? O apóstolo Paulo, em vida, mas já quase perto da morte, ele vivia essa esperança da ressurreição, conforme está no verso 14. E ele diz exatamente isso, sabendo que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Então é exatamente isso que ele cria e que nós precisamos crer. Então veja que diante da certeza da ressurreição, é exatamente isso. Diante da convicção da ressurreição, que marcará a entrada no consumado reino de Deus, a morte não terá mais o seu poder destrutivo sobre a vida do cristão, do servo de Deus. A ressurreição, ela dá sentido à vida. A ressurreição de Cristo dá sentido à nossa vida. A ressurreição de Cristo é a razão de hoje adorarmos a Cristo. O túmulo vazio é a razão de nós aqui estarmos. O Cristo que foi glorificado, ressurreto, é a razão de ser igreja. Então, a ressurreição de Jesus dá sentido à vida. Se Jesus não tivesse ressuscitado,
Não faria o menor sentido nós estarmos aqui para adorá-lo. Mas glorificado seja o nome do Senhor, porque Jesus ressuscitou. A ressurreição ajuda-nos a entender porque estamos aqui e para onde vamos. Estamos aqui para adorar a Deus. Estamos aqui para glorificar a Deus. Estamos aqui para proclamar a Cristo. Estamos aqui para ganhar vidas para Jesus, como o apóstolo Paulo ganhou até o último segundo da sua vida. Estamos aqui também para outra missão, fazer ação social, investir o nosso melhor por amor ao próximo. Então, por causa da ressurreição, não desfalecemos. 2 Coríntios 4,16 diz: por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. O nosso corpo vai se corrompendo, vai envelhecendo, a gente vai perdendo as forças. Na medida que a idade chega, a gente ouve menos, daqui a pouco não ouve mais nada, daqui a pouco enxerga menos, daqui a pouco não enxerga mais nada, daqui a pouco caminha pouco, daqui a pouco não caminha nada. E a gente chega num ponto que morre. E nós estamos na fila, mas nós não sabemos qual é a posição que a gente está nesta fila, chamada a fila da morte, a fila do partir para a eternidade. Mas isso não me preocupa. Eu durmo em paz, tranquilo, sem medo da morte. Alguém perguntou para o pastor Nildo Cândido Rosa: pastor, como é que o senhor gostaria de morrer? Ele simplesmente disse: eu gostaria de morrer dormindo. Dormindo. Olha só. Aí eu pensei, então você morre e não fica nem sabendo que morreu e acorda no céu. Que maravilha! Para que coisa melhor do que isso, meus irmãos? Porque tem gente que sabe que está morrendo. A pessoa está com câncer terminal, ele tem a percepção de que está morrendo, mas dormindo, você morre, não fica sabendo e acorda no céu, na presença de Deus. Por isso não desfalecemos. O homem exterior é o corpo, que é o templo. As tribulações, as angústias vão desgastando o nosso corpo. É esta parte física que desfalece, envelhece, sente dores. À medida que a gente vai tendo mais idade, a gente tem dores. Isso é normal. A vida espiritual, não deve desfalecer, nem ser consumida, porque existe uma renovação constante pela presença do Senhor. O interior, contudo, se renova de dia em dia, é o que diz a Bíblia. A vida cristã é sempre renovada. Em Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós somos transformados pela renovação da nossa mente, mente renovada em Cristo, mente submissa ao senhorio de Cristo. Então tudo isso dará a cada um de nós recursos para suportar e vencer as tribulações. O pastor da primeira igreja batista de Curitiba, Piragime, ele fala muito isso.
Eu quero trabalhar com alguns recursos da palavra de Deus. Ele usa muito essa terminologia e eu gosto de ouvir isso. E aí ele vai falando, o primeiro recurso que a palavra de Deus mostra nesse texto é isso. E aqui nós temos esse recurso da ressurreição de Cristo, da graça de Cristo, da renovação de Cristo, desse poder transformador pela renovação da nossa mente renovada em Cristo, submissa ao senhorio de Cristo, dependente de Cristo. Então tudo isso dará a cada um de nós recursos para suportar e vencer as tribulações. A palavra de Deus está cheia, repleta, transbordante de recursos para eu e você vencermos as tribulações, para a nossa fé não desfalecer, para a gente não desistir jamais. 2 Coríntios 4,17 diz: pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Interessante que o apóstolo Paulo, sofrendo intensamente, como talvez nenhum de nós jamais sofrerá, ele chega em 2 Coríntios 4,17 e com toda naturalidade diz: olha, pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. O que é que ele está dizendo em outra linguagem? Nenhum sofrimento que venhamos experimentar jamais poderão ser comparados com a glória futura que está reservada para nós. Eu creio plenamente nisso. Nenhum sofrimento, nenhuma dor, nenhuma perseguição que venhamos experimentar jamais poderão ser comparados com a glória futura que está reservada para nós. Já está reservado para nós a glória. No verso 18 diz: portanto, nós não atentamos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Então, por minha conta e risco, eu digo: olha, o apóstolo Paulo está dizendo: olha, tudo que você vê, toda a riqueza, como que não vale nada diante da glória. Todos os bilhões que o homem mais rico do mundo tiver, não vale absolutamente nada diante da eternidade, da glória, da presença de Deus. Portanto, nós não atentamos nas coisas que se veem. O apóstolo Paulo fala isso com uma convicção tão grande que ele crê nisso e está dizendo para aquela igreja ali em Corinto: olha, eu tenho visto que vocês também creem. Portanto, ele diz: nós não atentamos nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, pois as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. A glória de Deus, a presença de Deus, a vida de Deus, o Espírito Santo de Deus, o amor de Deus, a fé, essas coisas intocáveis, mas ao mesmo tempo, pela fé, por nós, palpáveis, concretas, sensíveis. Então, os nossos valores não são aqueles que vemos, não são os temporais,
mas sim aquilo que não vemos, que é eterno e permanente. Então, a experiência cristã precisa ser nutrida pelos valores eternos do reino de Deus. Somente assim a nossa vida terá significado agora e na eternidade. A vida cristã tem dignidade porque somos depositários do tesouro da habilitação do Senhor em nós, da presença de Deus, por meio do Espírito Santo. E tudo isso nos possibilita a viver de que jeito? De que maneira? Triunfando sobre as aflições. Amém? Eu vou fazer uma oração, estarei orando pelos irmãos e também por aqueles que nos acompanham através da internet, e que Deus abençoe. Oremos. Deus eterno, santo e todo-poderoso, a Ti seja toda honra e toda glória. Muito obrigado, meu Deus, por essa série que temos pregado triunfando sobre as aflições. E neste exato momento, Senhor, eu não tenho dúvidas de que há pessoas com ansiedades profundas, depressões, angústias, dores, lágrimas, mas eu quero pedir também nesta hora que Tu possas abençoar cada coração, a que possa ter esta convicção, desta possibilidade divina de triunfar sobre todas as aflições, de ter a vitória, a conquista, de ter a convicção de um Deus presente, desse poder ressuscitador de Jesus. Então, Senhor, visite agora a Tua igreja e cada ouvinte da Tua palavra através da internet, Senhor. Manifeste a eles agora o Teu poder e a Tua glória. E agora que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a mais doce graça de Jesus, o nosso eterno e fiel Salvador, e as consolações do Santo Espírito repousem sobre a sua vida e sobre todo o povo de Deus, espalhados na face da terra, hoje e sempre. Amém. E que Deus abençoe.